Bom dia, meus amores, tudo bem? Bom, não poderia deixar de vir aqui gravar essa aula e essa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante polêmico, que é o assunto que nós vamos comemorar no dia 20, que é a consciência negra. Então, eu ia só contar uma história para vocês sobre isso, mas eu achei interessante falar um pouco sobre esse dia 20 de novembro, que é tão importante e por que ele é tão importante. O dia 20 de novembro é celebrado no Brasil, né? Nós comemoramos então o Dia da Consciência Negra. E eu acredito que todos vocês saibam disso. Se não sabe, fique ligado que vão saber agora que significa ter consciência, né? E por que esse nome consciência negra? Então nós vamos entender o porquê de tudo isso. E para entender esse assunto, nós temos que saber um pouquinho que no nosso país, a história do nosso país, ela é formada por uma sociedade escrava. Os negros que trabalhavam, eles que faziam o serviço pesado, né? O povo negro sofreu, foi humilhado, obrigado a negar o que eles acreditavam, a sua entidade, a sua característica específica, a sua cultura, para poder estar ali e sobreviver a tudo isso. Então, nós temos que saber disso e falar sobre isso. Vocês vão aprender mais para frente, mais incisivamente sobre esse assunto, mas eu não consegui não falar um pouquinho dessa história para vocês. Os negros foram incentivados a ter vergonha de si mesmo. As pessoas, naquele período de colonização do nosso país, e o neocolonialismo e o imperialismo, eles falavam para os negros que eles eram menos, que eles eram inferiores. Daí vem essas origens, né, de preconceito, de inferioridade. E você sabia que até hoje, até os nossos dias atuais, até hoje, existe o trabalho escravo? E que ainda hoje, existindo esse trabalho escravo, não é só negro que tem que trabalhar sem querer, com salário muito baixo, às vezes nem tem salário, às vezes não tem o que comer, não tem onde dormir e ainda tem que fazer esse trabalho de forma boa, com qualidade e não pode fugir do local. Isso é trabalho escravo. E os escravos, normalmente, são sempre de origem mais humilde, né? Até crianças escravas existem hoje. Por que os escravos são de origem mais humilde? Porque, infelizmente, no mundo, quem tem mais dinheiro, poder financeiro, se acha, alguns, não todos, mas tem um povo aí que se acha melhor que os outros. Quando isso é uma mentira, que não existe ninguém melhor que ninguém. E os escravos sofreram mais que todo mundo, podemos dizer assim, nesse contexto. Então vamos entender o que é ter consciência. Então, a consciência é saber sobre um assunto, tá? É saber o que acontece, é ter uma noção própria da sua existência, saber quem você é, como você é. Então, a consciência é a percepção, é entender aquilo que se passa dentro do ser humano ou em seu redor, tá? Então, isso é ter consciência. Quando eu sei que acontece, eu tenho consciência do que está acontecendo. Por isso, esse dia conhecido como a consciência negra. A consciência negra, ela vai surgir de uma luta muito difícil que os negros travaram em torno da sua condição de vida. Então, é uma luta contra o racismo e o preconceito. É muito triste falar sobre isso, mas infelizmente ainda hoje existe esses tipos de atitude por parte de alguns seres humanos. Por que o dia 20 de novembro? Esse dia foi conhecido como Dia da Consciência Negra. Ou seja, o dia
que todos têm que pensar e entender o que aconteceu com os negros, todo o seu contexto e história de vida e o que está em seu entorno e respeitá-los, né? Então, essa data foi escolhida porque nesse dia morreu Zumbi. Este, que é chamado de Zumbi, ele não tinha nada a ver com os filmes lá que vocês assistem, o Zumbi, os mortos e nada a ver. Zumbi era chamado Zumbi em Palmares, né? É, ele foi um lutador para tentar libertar o povo dele, lutando pela liberdade do seu povo diante da escravidão, né? Comandada por diversas resistências, muitos morreram, mas ele tinha um ideal, que era lutar pelo seu povo, que era trazer a liberdade para o seu povo e para o seu grupo e para ele também. Então, ele movimentou vários levantes, conseguiu livrar muitos dos seus amiguinhos, mas alguns armaram uma cilada, uma armadilha para ele, e ele foi preso e degolado com 40 anos de idade. Por isso, esse dia ficou conhecido, era uma data muito propícia para comemorar o Dia da Consciência Negra, tá? Então, o que é um racismo? Vamos entender isso. O Dia da Consciência Negra é uma data especial, muito especial, apesar de não ser todos os lugares que comemora, mas é uma data super especial, porque ela vai nos lembrar e nos fazer refletir sobre essa escravidão que os negros passaram, a liberdade que eles tiveram e que eles têm direito à igualdade. Então não pode ter nem racismo nem preconceito para com ninguém. O que é o racismo? O racismo é o que separa as pessoas. E agora nós não vamos falar só de racismo em relação à cor, não, de pele. Classe social, se é alto ou baixo, se é gordo ou magro, se o cabelo é enrolado ou liso. Tudo isso existe um certo preconceito, um racismo em torno, né, desses gêneros, dessas qualidades, porque para mim essas diferenças que existem entre um e outro é qualidade. Então, é por conta desse racismo que os negros foram tão inferiorizados. Então, é uma tendência. Racismo é uma forma de pensar que o outro é menor, que eu posso massacrar, que eu posso humilhar, porque eu sou mais poderoso, eu posso falar da forma que eu quiser. E isso é mentira, pessoal. Não pode, não pode. Nós somos todos iguais. E o mínimo que nós temos que ter é respeito pelas pessoas, sempre, não importa quem seja a pessoa, o meu coleguinha na escola, o meu amiguinho, não importa, todos somos iguais. O preconceito é uma ideia que a gente tem de alguém antes mesmo de conhecer essa pessoa. Ou seja, eu escuto falar alguma coisa, eu monto um pré-conceito sobre aquela pessoa. Então, eu acredito que aquela pessoa é daquele jeito, eu acredito que aquela pessoa fez aquilo, e aí eu não vou tentar saber se isso é verdade ou não. Eu já vou fazer o quê? Falar daquela pessoa ou agir contra aquela pessoa. Essa é uma atitude preconceituosa, diminuindo o valor de uma pessoa sobre a outra. No caso, os negros foram muito diminuídos por conta do preconceito com a cor. Uma cor tão linda, o negro, né? Ser preto. É linda a cor preta, eu amo. Ou por ela ser pobre. Hoje, na nossa sociedade capitalista, infelizmente, ainda existe um preconceito muito grande com uma pessoa que é pobre. Ou por ela ser de um outro lugar, de uma outra vila, de uma outra cidade, não morar em bairros ricos, ou não ter um ou gostar de um sexo igual ao dele, ser gay, não sei, o preconceito está aí. Nós vivemos com ele. O preconceito surge do quê? Infelizmente, essas pessoas que se acham melhores que as outras, com atitudes preconceituosas, é porque elas são totalmente ignorantes. Elas não conhecem, elas são alimentadas. O único alimento que elas têm é a maldade. Então ela age de forma ruim.
Então, nós temos que ser bons, nós temos que respeitar todo mundo, todos são iguais. Se você tem uma condição melhor que a do outro, glória a Deus, né? Parabéns para você. Mas aquele que está em uma condição menor que a sua, não foi a opção dele. Foi a história de vida dele, levou ele aquilo e ele de repente não teve a oportunidade que você teve. Por isso aproveita a sua escola, aproveita a sua família, aproveita o que você tem. E se você puder ajudar o próximo, ajude, que isso faz bem. Bom, então falando desse assunto que é a consciência, nós temos que lembrar sempre: a verdadeira consciência deve ser cultivada todos os dias. Quando você tem uma plantinha, o que você tem que fazer com a sua plantinha? O que você faz com a plantinha? Você vai lá, você molha, né? Põe aguinha, você dá um adubinho, você põe lá a casquinha da fruta nela, que é matéria orgânica, ela vai ficar forte. Você está alimentando, você está cultivando. Então, em casa, quando você vê se alguém tem alguma atitude, você tem que falar: não, não pode, ele não entendeu a questão da professora porque alguém tem que ler para ele. Vamos lá ajudar ele? Vamos. É na rua, quando você vê alguém menosprezando o outro porque ou é de outra cor, ou é de outra religião, ou é o sexo, não sei, qualquer coisa. Vamos lá, vamos respeitar. E esse alimento tem que estar principalmente todos os dias dentro do nosso coração. Então, você tem que saber quem você é, conhecer a sua história, para você conseguir respeitar do próximo. E quando a gente monta um preconceito em relação ao próximo, você acaba agindo de forma errada. Eu vou exemplificar para vocês um preconceito. Vamos imaginar que nós chegamos na escola e entrou uma menininha nova na sala de aula de vocês. Primeira coisa que você... E a menina é toda linda, cabelo enrolado, bem enroladão, tem um laço no cabelo lindo assim. Ela anda toda vultuosa, ela ama ser quem ela é, da pele toda negra, bem linda. E aí você vai olhar para ela e falar: ai, principalmente as meninas, né, meninas? Ai, que metidinha que ela é. Você nem conhece. Aí amanhã no intervalo vocês vão para o intervalo, vão lanchar juntas e quando vocês voltar para a sala, adivinha? Vai ser sua melhor amiga. Por quê? Porque você conheceu. Desmontou esse pré-conceito. Então, pré-conceito é aquele que você tem dentro de você antes de você saber se é verdade ou não. Então, antes de falar, antes de agir, nós temos que procurar saber se é verdade, tá? Então, nós temos que saber a história, sim, dos negros, nós temos que saber respeitar, essa data é muito importante. Dia 20 é uma data importantíssima, dia 20 de novembro, para a gente respeitar, entender e saber que preconceito e racismo não cabe dentro do nosso coração, porque nós somos bons, né? Então, e agora eu vou, em seguida dessa aula, eu vou postar uma historinha, vou gravar uma historinha, vou contar uma história para vocês que vai fazer alusão a essa diferença e você vai entender como é importante você respeitar o próximo, da forma que ele é, do jeito que ele é. Isso é muito bom. Eu amo vocês. Tenham um bom dia. Todos assistam a aula e depois eu quero que vocês façam um desenho sobre como acabar com preconceito. Vocês vão criar, eu quero que vocês criem. O que vocês acham que deve fazer para acabar com preconceito, ok? Fico no aguardo. Beijos, bom dia!